Existe um personagem na Bíblia que surge do nada, sem genealogia, sem uma origem conhecida, sem nenhum registro de nascimento ou de morte. Ele simplesmente aparece, abençoa. O grande patriarca Abraão recebe dízimos dele e depois desaparece da narrativa como um verdadeiro mistério divino. Séculos mais tarde, o rei Davi escreve sobre ele de novo. E lá no Novo Testamento, um autor inspirado revela algo chocante. Esse homem misterioso é, na verdade, a chave para entendermos o sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Mas, afinal de contas, quem foi Melquisedeque? Um rei histórico? Uma figura profética? Ou algo ainda mais profundo e complexo? Hoje, nós vamos mergulhar em um dos maiores e mais fascinantes mistérios das Escrituras Sagradas. A nossa história começa lá no capítulo 14 do livro de Gênesis. Abraão tinha acabado de voltar de uma guerra pesada contra uma aliança de reis da Mesopotâmia. Ele lutou para resgatar seu sobrinho, Ló, que havia sido capturado. Após a batalha, vitorioso, ele está passando pelo Vale de Savé, que também era chamado de Vale do Rei. E é nesse exato momento que algo totalmente inesperado acontece. Um rei sai da cidade de Salém para encontrá-lo. O nome dele é Melquisedeque, e a Bíblia o apresenta com 2 títulos extraordinários que deveriam fazer a gente parar e pensar. Ele é rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é impressionante e eu vou te dizer por quê. Nessa época, a nação de Israel nem sequer existia. O sacerdócio levítico, que a gente conhece do Antigo Testamento, estava séculos no futuro. Mesmo assim, em Canaã, já existia alguém que não só conhecia, mas também servia ao verdadeiro Deus como sacerdote. O encontro entre Abraão e Melquisedeque é muito breve, mas cada detalhe é carregado de um simbolismo profundo. Melquisedeque traz pão e vinho, uma imagem que ecoa por toda a Bíblia. Ele abençoa Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E a resposta de Abraão é ainda mais surpreendente. Ele entrega a Melquisedeque o dízimo, ou seja, a 10ª parte de tudo o que ele havia conquistado. Esse pequeno detalhe é extraordinário. Pense bem, Abraão, o pai da fé, o homem escolhido por Deus para iniciar uma nação, reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque. O grande patriarca se submete a esse sacerdote misterioso de Salém. Isso, por si só, já levanta uma pergunta teológica fundamental. Que tipo de sacerdócio era esse? Que era superior até mesmo ao de Abraão. Para entender isso, a gente precisa olhar para o nome dele. Melquisedeque vem do hebraico Malquitzed, e o significado é poderoso, rei de justiça. Mas ele também é chamado de rei de Salém. E Salém vem da palavra hebraica Shalom, que significa paz. Então, de forma simultânea, Melquisedeque é o rei da justiça e o rei da paz. Esses 2 títulos carregam uma profundidade profética que é difícil de ignorar, porque séculos e séculos depois, o Messias prometido, Jesus Cristo, também seria conhecido por esses mesmos títulos. A justiça e a paz andariam de mãos dadas em seu reinado. E a conexão não para por aí. Quase 1000 anos depois desse encontro no Vale do Rei, o rei Davi escreve um salmo profético, o Salmo 110. E nesse salmo, Deus faz uma declaração incrível sobre o futuro Messias. Jurou o Senhor, e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, essa profecia revela algo completamente revolucionário para os judeus daquela época. Ela dizia que o Messias não seria apenas um rei descendente de Davi. Ele também seria um sacerdote. Mas aqui está o ponto crucial. Ele não seria um sacerdote segundo a ordem de Levi,
como todos os outros sacerdotes de Israel. Ele seria um sacerdote segundo uma ordem diferente, mais antiga e superior, a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio que não tem fim, um sacerdócio eterno. E é no Novo Testamento, no livro de Hebreus, que todo esse mistério finalmente é revelado e explicado. O autor de Hebreus descreve Melquisedeque com palavras que parecem de outro mundo. Ele diz que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Isso não significa, literalmente, que ele era um ser alienígena que apareceu do nada. O que o texto quer dizer é que, para o propósito da narrativa bíblica, a sua genealogia não é registrada. E por que isso é tão importante? Porque no sistema levítico, todo e qualquer sacerdote precisava comprovar sua linhagem. Ele tinha que ser um descendente direto de Arão, da tribo de Levi. Era uma regra inquebrável. Mas Melquisedeque, não. O sacerdócio dele não depende de uma árvore genealógica. Ele é apresentado como um sacerdote universal, cujo direito de servir a Deus vem de uma fonte diferente, uma fonte divina. Ele é um modelo profético, um tipo do sacerdócio perfeito e eterno. Agora, todas as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Jesus Cristo nasceu da tribo de Judá, a tribo dos reis, não dos sacerdotes. Isso significa que, de acordo com a lei de Moisés, ele jamais poderia ser um sacerdote no templo. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, já havia preparado um outro modelo de sacerdócio, um sacerdócio mais antigo, mais elevado e mais universal. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E é por isso que Jesus pode ser, de forma perfeita e simultânea, rei e sacerdote. O rei justo que governa com paz, e o sacerdote perfeito que se oferece como sacrifício de uma vez por todas. Ele se torna um mediador ideal entre Deus e a humanidade. Então, Melquisedeque não é apenas um personagem histórico perdido nas páginas de Gênesis. Ele é um sinal profético, um anúncio antecipado do Messias. A história dele nos lembra que o plano de Deus para a salvação sempre foi maior do que uma única nação ou um único povo. Desde o início dos tempos, Deus estava preparando um sacerdócio eterno que pudesse alcançar todas as nações, todas as tribos e todas as línguas. E esse sacerdócio se cumpre de forma plena e perfeita na pessoa de Jesus Cristo. O misterioso rei de Salém aparece por apenas alguns versículos em toda a Bíblia, mas a presença dele ecoa por toda a história da redenção. Ele aponta para um sacerdócio que nunca acaba. Ele aponta para um rei de justiça e de paz. Ele aponta para um mediador perfeito. No fim das contas, Melquisedeque aponta diretamente para Jesus. Se você gosta de explorar esses mistérios profundos e fascinantes da Bíblia e quer entender mais sobre como toda a Escritura aponta para Cristo, então já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E, se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: Jesus é meu rei e sacerdote. Por quê? Acredite, ainda existem muitos outros mistérios nas Escrituras esperando para serem descobertos por nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima.